Boa noite, igreja. Queridos, eu estou muito feliz de ter essa experiência tão diferente para mim. Eu nasci, fui criado dentro do Bola de Neve e teve acho que uma única vez que eu preguei numa igreja que não era Bola de Neve, foi numa igreja batista, uma igreja batista tradicional. Não sei onde é que ele estava com a cabeça quando Jesus me chamar. Então, para mim é uma experiência muito especial, porque é uma oportunidade que eu vejo que Deus nos dá de se misturar mesmo, né? Eu vejo essa mistura de uma forma muito positiva, e especialmente agora, depois dessa última banda que se apresentou, eu vejo que esse tipo de circunstância que a gente vê dentro de igreja só vai acontecer dentro de igreja mesmo. Dificilmente você vai entrar num festival de música e vão ter 3 senhorinhas sentadas lá atrás e vamos nessa, entendeu? Não, vai ser bem pouco provável de você ver uma coisa como essa, né, num festival de rock ou qualquer coisa do gênero, né? E estamos aí, né? Vamos, Heloísa Rosa, oh, aleluia, glória a Deus, né? Muito legal. Aliás, cadê o bateria que tocou por último aqui? Caramba, você tá mão pesada, hein, filho? Tá bem treinado, hein? Vou falar que tocar quando você tem coisa programada assim, tem que estar corajoso, hein, filho? Porque para atravessar é fácil, né? Ainda mais quando a coisa é progressiva desse jeito. Muito legal. Mas todas as bandas muito legais, né? Mas o som de vocês, vou te falar que eu fiquei tipo, opa, peraí, que negócio é esse? Glória a Deus. Queridos, falar sobre felicidade. Vocês vão ficar de pé mesmo? Ah, é? Mas eu falei que podia? Eu só perguntei se ia ficar de pé. Então, falar sobre felicidade é uma missão bastante complexa, porque felicidade, por si só, já é um sentimento, um estado, uma condição emocional difícil de se explicar, difícil de se entender, difícil de se identificar. A própria ciência, a própria filosofia tem N explicações, investigações e especulações a respeito do que de fato é a felicidade, como que ela acontece, como que se descreve a felicidade. Felicidade não é algo que a gente consegue explicar facilmente. É a mesma coisa que, por exemplo, tentar explicar a identidade. Não a identidade RG, mas a identidade. Você é você mesmo e não outra pessoa. Até hoje, a filosofia não conseguiu explicar o que prova que você é você mesmo e não é outra pessoa. Parece ridículo isso, pode parecer meio louco, mas não existe um raciocínio definitivo que possa garantir que eu sou eu e não seja qualquer outra coisa, tipo eu não seja um camelo, por exemplo. A ciência não consegue explicar de uma forma racional, com uma equação que fecha a explicação satisfatoriamente, o que é a identidade. A felicidade passa por essa mesma dificuldade para o ser humano. Assim como a gente vai também encontrar a dificuldade em discernir a diferença entre diferentes emoções que a gente sente. O fato é que o ser humano, ele não foi criado para viver fora da felicidade. Porque enquanto o ser humano esteve diante de Deus, de uma maneira plena, de uma maneira que nenhum outro ser humano teve a oportunidade de estar além de Adão e Eva, ninguém mais teve a experiência que Adão e Eva teve. Nenhum outro ser humano na história teve a experiência que Adão e Eva teve de estar na presença de Deus passar na tarde. Muito legal isso aqui, abajur de bandeja de ovo. Vocês estão fantásticos, né? Legal, e também serve de ovoscópio. Sabe o que é um ovoscópio? Você coloca o ovo em cima para ver se tem filhotinho dentro, sabe? Maravilha, dá para ver vários ovos de uma vez, hein? Um ovoscópio múltiplo. Então, nenhum outro ser humano na história teve a experiência de estar diante de Deus da maneira que Adão e Eva esteve, nem Moisés, nem ninguém. Jesus só. Amém? Só Jesus teve a possibilidade, além de Adão e Eva,
de ter esse nível de experiência. Adão e Eva viviam um nível, uma plenitude de felicidade que eles nem ao menos tinham consciência de que existia, porque eles só foram ter um entendimento do que era não ter aquela sensação que eles tinham na hora que Deus os tirou da presença dele. Até aquele momento, Adão e Eva não sabiam o que era não estar na presença de Deus. Eles só foram ter a infelicidade, que é justamente a ausência da felicidade, de saber o que é estar fora da presença de Deus, quando eles escolheram ter uma capacidade similar à de Deus, que era a capacidade de julgar. Que foi isso que eles adquiriram quando comeram da árvore do bem e do mal. Eles passaram a discernir, a ter uma opinião a respeito do que era bem e do que era mal. Portanto, passaram a ter a capacidade de julgar situações, o que conferiu a nós todos a infelicidade de sermos pessoas julgamentosas, o que todos nós somos até hoje. Amém? Todos nós temos a tendência de olhar para a vida do outro e com pouquíssimas informações a respeito do que aquela pessoa é de fato, de como ela foi constituída, e que tipo de vida ela levou, e o tipo da dificuldade que ela tem, e de como a cabeça dela funciona, a gente se dá o direito de apontar o dedo para aquela pessoa e falar: essa pessoa aí não presta, essa pessoa aí não consegue, por esse e por aquele motivo. Quer dizer, a gente até hoje, de alguma forma ou de outra, tenta ou tem essa propensão de exercer o papel de Deus. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então eu me vi com essa responsabilidade de falar sobre a felicidade. Felicidade com Deus. Felicidade com Deus é tão redundante quanto dizer tristeza no inferno. Porque só existe um jeito de se ter felicidade. E nós vamos falar um pouco a respeito disso. Não existe outra forma de ter felicidade que não seja com Deus. E por que em nós existe essa confusão, ou essa, tipo, mas como é que eu vou fazer para ser feliz? Será que se eu for andar com Deus, a minha vida não vai ser preto e branca, que é o que eu imaginava que seria antes de me converter? Minha vida era um lixo. Minha vida era um lixo, mas eu morria de medo de me converter, porque eu falava: olha, estou me convertendo, não vou poder fazer mais nada, minha vida vai ser uma vida em preto e branco, vai ser a vida mais sem graça, e aí eu vou ser que nem esse bando de crente derrotado, que nunca conseguiu fazer nada de bom na vida, por isso a desculpa que ele usa para ser o derrotado que ele é ser crente. Era isso que eu achava de quem andava com Jesus, era isso que eu achava de quem era crente, achava que era tudo um bando de coitadinho, um bando de burro. E mal eu sabia que o burro era eu de pensar isso. O fato é que eu não tinha o conhecimento de que felicidade é diferente de euforia. Eu achava que a euforia era felicidade, a alegria era felicidade. E talvez, por esse pensamento ser um pensamento um pouco filosófico, talvez você também não tenha parado para pensar dessa maneira, que existe uma diferença entre felicidade e alegria. Existe uma diferença entre felicidade e euforia, e essa diferença não é pequena, é gritante. E essas coisas passam desapercebidas por nós, porque o mundo jaz no maligno. E esse jaz no maligno significa que o mundo está sob a cobertura, sobre a opressão, sobre o domínio daquele que é o pai da mentira. Portanto, produz uma série de informações, conceitos e ideias que são, no máximo, meias verdades. Existe uma série de conceitos no mundo que nos fazem acreditar em possibilidades de se alcançar, ou meios de se alcançar a felicidade, e que se você parar e olhar à primeira vista, aquilo parece verdade mesmo. Tanto parece verdade que conseguiu encontrar espaço na própria igreja. A própria igreja absorveu uma série de concepções mundanas por ter se deixado enganar por uma meia verdade. É evidente, por exemplo, que nós teremos mais conforto se tivermos mais dinheiro. É evidente isso, né? Você precisa ser genial para saber que quanto mais recurso você tem, mais comodidade você tem. Agora, é uma mentira se pensar que quanto mais comodidade você tem, mais felicidade você vai ter. Isso não existe. As pessoas que têm muito recurso não necessariamente vivem felizes. E se ter muito recurso não necessariamente proporciona felicidade. Proporciona sim comodidade.
proporciona assim, inclusive o que é mais triste, um distanciamento de Deus, porque o Deus, ele se torna muito mais presente nas nossas vidas quando nós somos dependentes dele. A partir do momento que você adquire uma independência para você ter muito recurso, então você começa a não ver quase Deus. É muito mais fácil você ver a manifestação de Deus em lugares onde não existe saneamento básico, onde não existe médicos, onde não existe educação, do que em lugares superestruturados. Porque em lugares superestruturados a estrutura dá conta de atender a necessidade da pessoa. Agora, em lugares onde as pessoas estão desamparadas, é o lugar onde você mais vai ver Deus acontecendo, porque as pessoas têm a dependência, a necessidade, não tem como escolher outra coisa. É por isso também que você vai ver no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento milagres acontecendo com um volume que hoje em dia já não se vê mais. Fala, mas o que está acontecendo? Fala, o homem desenvolveu tantas soluções para as nossas necessidades, nós desenvolvemos tantas soluções, que Deus foi se tornando, por incrível que pareça, desnecessário. Você imagina que no meu tempo de jovem, para alguns aqui pode parecer que, mas você ainda é jovem, né? Eu tenho 42 anos, já fui bem mais jovem há um tempo atrás. Isso foi uma piada, se vocês quiserem rir. Vocês veem como eu sou, eu falei? Você avisou que eles iam rir, né? Vocês gostaram? Vai ter mais dessas, pode ficar tranquilo. Eu já fui mais jovem. Quando eu tinha 10 anos de idade, para eu assistir um desenho na televisão tinha hora. Tinha hora e tinha 2 canais que passavam desenhos que a mim interessavam, pelo menos. Era o SBT e a Globo. E era de manhã que tinha o desenho. E acabou, depois não tinha mais. Depois se passava o dia inteiro tendo as coisas que não me interessavam e eu tinha que me contentar com isso, né? Tinha criança que nem acesso à televisão tinha. Eu lembro quando eu era um pouquinho mais novo ainda, que meu pai comprou uma televisão de 14 polegadas preto e branco, daquelas que o setor faz, que tinha que colocar o bombrilzinho na antena para pegar. E cara, eu me contentava muito com aquilo, porque era o que tinha. Eu assistia Chips, que todos aqui provavelmente não sabiam o que é. Era um seriado de policiais, motoqueiros interestaduais lá dos Estados Unidos. Eu achava o máximo, eu tinha até a roupinha do Chips. Ficava ridículo, porque eu sempre fui muito magro naquela época, então nem se fala, parecia um... E o vestidinho de Chips, assim, né? Enfim, eu me contentava com aquilo porque era aquilo que tinha. Hoje em dia, existem pelo menos uns 5 canais de desenho que transmite desenho incessantemente em TV a cabo. E o acesso que as pessoas têm à TV a cabo, seja pagando a TV a cabo, seja fazendo um gato da TV a cabo, é uma coisa fora do normal. Qualquer um assiste quanto desenho quiser à vontade. E quanto mais fornecimento de recursos nós fomos tendo, menos necessidade de Deus a gente foi desenvolvendo. Então você veja que coisa contraditória. A gente fala assim, puxa vida, o Brasil não tem recursos, essa corrupção insuportável no Brasil, e piriri, parará e tudo mais. É verdade. Agora veja, mesmo nós temos um monte de igrejas que deixam a desejar, que a maioria de nós, né? Porque onde tem pessoas, as igrejas deixam a desejar. Se tem pessoa, já vai deixar a desejar, porque todos nós somos falhos. Mas existe muita igreja, existe uma propensão à fé muito grande. Agora vai na Suécia para você ver se tem a propensão à fé muito grande. Não tem, as pessoas têm tudo que elas precisam. Elas não têm propensão nenhuma à fé. Elas estão todas frias, porque a assistência médica é maravilhosa, é tudo público, a educação é maravilhosa, as pessoas se formam suas maiores cabeças. No Japão a mesma coisa. Quer dizer, um lugar muito estruturado vai se afastando de Deus. E olha que contradição, porque ele fala, puxa vida, o povo precisa de recurso, o povo precisa de assistência, o que o povo precisa é de Deus. E quanto mais essa cultura se estabelece, eu não sou contra o desenvolvimento, né? Mas eu sou muito mais progressivo, por exemplo, como o rock que eles tocaram, do que progressista, né? Tipo, vamos... A minha concepção, por ter vivido a vida que eu vivi, é a seguinte. A mesma fala de Paulo em Filipenses, que diz: sei ter muito e sei ter pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus me ministrou nisso dizendo: ambas as situações vão exigir de nós a simplicidade de reconhecer a dependência de Deus. Se eu não reconheço a dependência que eu tenho de Deus,
Então, eu vou falir tendo pouco ou tendo muito. E é mais fácil eu falir tendo muito do que tendo pouco, inclusive. Porque quanto mais eu tenho, menos eu lembro de Deus. Então, existe um outro conceito que é daí que eu parei, eu quero retomar, a respeito da questão da prosperidade. Muita gente associa a ideia de que andar com Deus, uma das grandes vantagens de andar com Deus, é ser próspero, é ficar rico, é ganhar dinheiro, é se livrar das dificuldades. E a nossa cultura nos ensina que assim, se estar bem é estar sem problemas, estar sem dificuldades, não passar e não ter que enfrentar obstáculos. Isso é estar bem. E não é incomum nós vemos pessoas que pregam a seguinte ideia, que falam assim: puxa vida, você está passando por luta, ou você está em pecado, ou Satanás se levantou. As pessoas dificilmente, como é que se fala assim, relacionam as dificuldades da vida a uma coisa que o próprio Deus colocou na sua vida para que você possa se aproximar dele, para que você possa evoluir espiritualmente. Então essa cultura de que o bom é não ter problema, o bom é ter prazer, é uma mentira que Satanás inventou. E ele instituiu isso no mundo para te enganar e para me enganar. E quanto mais eu acredito nisso, mais eu me distancio do Evangelho e menos eu consigo compreender e absorver a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho, meu irmão, está muito distante disso. Ela está muito distante disso. O Evangelho nos ensina a abraçar o sofrimento. Isso pode parecer a coisa mais insana do mundo, mas é verdade. E é bom que pareça a coisa mais insana do mundo, porque se não parecesse, estaria coerente com o mundo. E se está coerente com o mundo, está incoerente com Deus, cara. Se faz sentido para o mundo, não faz sentido para Deus. Não pode estar no mesmo nível que o mundo está. Romanos 12:2, nós não podemos estar conformados com a mentalidade desse mundo, porque a mentalidade desse mundo é corrupta. Espera só um minutinho, vocês me deixam. Eu só queria fazer um momento de reflexão aqui, que eu estou sentindo a necessidade. Só um minutinho. Ai, Jesus. Eu vou falar um negócio para vocês. Muitas vezes no mundo, difícil falar com esse troço nariz, porque o nariz entupido. Muitas vezes no mundo eu ia para uma balada, ou eu usava drogas, ou eu fazia qualquer coisa do gênero, ia ter um relacionamento sexual ilícito, e eu sentia um alívio, uma suposta felicidade. Só que a verdade é que no momento em que aquela suposta felicidade, aquele momento de euforia passava, eu descobria como que eu estava. Eu estava triste. Eu estava constantemente triste. E eu tentava suprir essa tristeza com coisas. Tentando ter coisas, tentando consumir coisas, eu tentava calar aquele sofrimento com coisas. Aí eu fui descobrir, eu fui aprender com Deus que felicidade, ela não é circunstancial. Repita comigo: felicidade não é circunstancial. Sabe o que isso significa? Significa que a pessoa que é feliz, ela não é feliz por causa do que está acontecendo na vida dela naquele momento. Ela é feliz porque dentro ela está feliz, independente do que está acontecendo fora. Essa meia-verdade que o mundo nos ensina, de que a felicidade depende do seu bem-estar à sua volta. Troquei de carro, minha mulher foi no cabeleireiro e meteu o cabelo loiro lá, ficou agora sim com uma gata. Fui promovido no trabalho, eu tô... Que voz é essa? Era tipo, cara bem cheio. Muita gente vai associar felicidade a esse tipo de coisa. Isso é uma baita de uma mentira. Porque tendo pouco ou tendo muito, essas coisas não devem determinar o meu estado de espírito. O que deve determinar o meu estado de espírito é a minha conexão com Deus. Porque isso vai fazer de mim uma pessoa forte, uma pessoa estável, para poder passar por qualquer situação. Glória a Deus. Glória a Deus. Então deixa eu rapidamente
ler uma coisinha aqui. Algumas coisinhas, separei algumas aqui. Vou começar por essa aqui. Vocês costumam abrir a Bíblia na passagem que vai ser lida? Então fica com ela aí, porque vocês vão abrir em várias. Rapidinho, quanto tempo eu tenho? Tipo, meia hora? Tá. Vou procurar ser breve. Tá. Vou procurar ser breve. Pensa comigo. O que o mundo diz? Que o bem-sucedido é aquele que mais tem. Consequentemente, para você ser bem-sucedido, o que obviamente significaria que você está pleno, que você está feliz, você tem que estar constantemente correndo atrás, né, para ter mais, para, né, possuir mais. E aí em Tiago, capítulo 4, nós vamos encontrar o seguinte registro. Eu já vou ler de uma vez aqui, do 1 até o 3. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A própria palavra já diz assim: vocês não conseguem sair dessa areia movediça porque vocês estão vivendo no pensamento do mundo. Vocês querem coisas para os seus próprios deleites. Vocês estão tão fechados, nós estamos tão fechados nas nossas necessidades e nas nossas querenças, nos nossos desejos, que a gente esquece que existe um mundo à nossa volta desesperado para encontrar e ter um contato com a palavra da verdade, que é Jesus Cristo. E que se você é uma pessoa que conhece a Jesus, e se eu sou uma pessoa que conheço a Jesus, eu deveria ser um ponto de contato com essa verdade onde quer que eu passe. Eu não posso passar pelos lugares simplesmente desapercebido e as pessoas não notarem a diferença entre eu e o resto do mundo. Porque se eu passar desapercebido, eu não vou ter utilidade nenhuma para esse propósito que é gerar vida. Eu vou estar simplesmente andando e dançando no ritmo do mundo. Mais uma aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, do 7 até o 10. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos. Olha que dimensão é essa. Tendo, portanto, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O que significa estar contente? Significa estar satisfeito. Quem está satisfeito, obviamente está feliz. Aleluia. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. A palavra de Deus, ela nos leva a uma dimensão de entendimento absolutamente contrária ao que o mundo ensina. Se você pegar o Sermão da Montanha, Jesus Cristo apontando para o povo o que de fato é a evidência de que você está no caminho certo e de que você está vivendo uma vida que chega à felicidade. Se eu vou falar isso em qualquer lugar que não seja dentro de uma igreja, a probabilidade das pessoas acharem que você está absolutamente alucinado e louco é gigantesca. Olha só o que Jesus Cristo afirma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é um bem-aventurado? É uma pessoa plena, é uma pessoa que está satisfeita, ela está feliz. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas como é que uma pessoa que está chorando pode ser feliz, cara? Como que isso pode ser bem-aventurança? O cara chora, é feliz? Onde que o senhor está com a cabeça? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Fala assim: mas meu Deus, isso é ser feliz? Sofrer perseguição, passar fome, chorar, não sei para que raio é isso? De onde o senhor tirou essa ideia? Como é que eu vou ser feliz desse jeito?
Muito simples. E se você seguir, você não vai melhorar, tá? Vai continuar dentro dessa mesma toada aí. Então como é que eu vou poder ser feliz? É muito simples. A felicidade, ela não está fora de mim. Ela está dentro de mim. Então bem-aventurado aquele que consegue passar por todas essas coisas e permanecer no Senhor. Porque essa pessoa conseguiu alcançar um patamar, que é um patamar onde Deus quer que eu esteja, não onde o mundo quer que eu esteja. Graças a Deus. Vamos lá, só mais uma aqui rapidinho. Mais umas duas, vai rapidinho. Olha lá. Olha o que eu usei de marcador. Sai pra lá. Tinha acabado meus preguetinhos de prender página. Eu comecei a procurar coisa para prender página aqui. Olha lá. Aqui no capítulo 12 de Lucas, versículo 15, Jesus Cristo dando Uma dica de sabedoria. acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Quer dizer, os seus bens, o seu patrimônio, o que você aparenta ser, não significa absolutamente nada diante daquele a quem nós teremos que prestar contas no último dia. Não quer dizer nada. Para ele não quer dizer nada. Muito pelo contrário. Eu gostaria inclusive só de falar um detalhe, eu vou sair um pouquinho só do tópico rapidamente. Eu sei que hoje em dia as coisas já mudaram bastante, mas houve um tempo em que, por exemplo, a Assembleia de Deus, até onde eu saiba, não tenho muito conhecimento, existia uma exigência de vestimenta, e aí, puxa, no Bola de Neve não tem, na Assembleia de Deus tem. Ah, mas que bom, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o meu coração, então eu posso me vestir do jeito que eu quiser. É uma coisa de fariseu esse negócio de ter que usar terno e gravata e tudo mais e tal. Eu vou lhe falar uma coisa, meu irmão. O jeito que você se veste fala precisamente o que tem dentro do seu coração. Então Deus não vê a aparência, Ele vai ver o seu coração, e Ele vai ver no seu coração por que você se veste daquele jeito. Isso não vai passar batido por Deus. E tanto aquele que está cheio de tatuagem e brinco e tudo mais, falando, ai, Deus não vê a aparência, eu me tatuo, eu ponho um brinco, mas Deus não está nem aí com isso. Não, Ele vai olhar dentro do seu coração e vai ver por que você faz isso. E se a hora que Ele olhar lá dentro, Ele vai descobrir que você faz aquilo porque você quer ser aceito no meio que você vive, porque você quer impressionar as pessoas, porque você quer ter uma identidade nesse mundo. E eu posso te garantir que isso não vai impressionar Deus. Então é muito pouco provável que alguém consiga ter qualquer tipo de extravagância visual, e essa extravagância visual ser uma extravagância visual santa. Da mesma forma, é por isso assim, andar com Deus é uma linha muito tênue, cara. Da mesma forma, eu meter um terno e gravata e tudo mais, não significa que eu tô cheio, né? Não, cara. Não significa. Porque isso não vai esconder o que tem no meu coração. No final das contas, o que vai impressionar a Deus é uma coisa chamada modéstia. É a modéstia que impressiona a Deus. Então se você é uma pessoa que está desenvolvendo a modéstia, está buscando a modéstia, você pode ter certeza que Deus vai estar ali. Vai, meu filho, vai, minha filha, está no caminho certo, está tropeçando, batendo cabeça, mas vai, continua, você está indo certo. Agora, quem está em qualquer um desses dois extremos, está com um probleminha. Olha lá, Lucas 12, versículo 22. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, pois é a vida, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam e nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscais antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que isso significa?
Você vai ser feliz se estiver buscando constantemente, se submetendo constantemente a Deus, porque Ele melhor que você sabe o que é necessário para que essa satisfação, para que essa plenitude seja alcançada. Ele sabe melhor que você. E nesse processo eu tenho que ter a conduta de Paulo. Abre aí 2 Coríntios, por favor. Só um pouquinho, pastor, é rapidinho aqui, só para não perder a deixa. Olha só. Paulo malucão, cara, o cara malucão. Olha os registros que ele deixou na Bíblia, cara. Olha as coisas que ele declarava. Aí ele vem falando do espinho na carne. Essa passagem aqui, 2 Coríntios 12, ele está falando do espinho na carne. Ele foi orar, Deus falou: Deus, não aguento mais esse sofrimento. Tira esse sofrimento aqui de mim, Senhor. Não aguento mais passar por esse sofrimento. Por 3 vezes Paulo, que devia orar fervorosamente, né? Cada vez que Paulo parava para orar, devia durar uma semana orando, né? Então, sei lá eu quantas horas ele investiu na presença de Deus, argumentando e falando: puxa vida, Deus, pensa bem, será que precisa continuar com esse espinho aqui? Está atrapalhando meu ministério, não estou me desenvolvendo também. Me libera desse negócio, Senhor, por favor, me ajuda, me ajuda. E qual foi a resposta que ele obteve? A minha graça te basta. Ele falou: mas como que eu vou ser feliz com isso, com esse espinho me espetando? E aí foi que Paulo chegou à seguinte conclusão: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, eu sou forte. Para ele chegar a essa conclusão, ele teve que ter experiências de profundo sofrimento com Deus. E essas experiências, muitas vezes por nós, poderiam ser identificadas como assim: o demônio está acabando comigo. Aí você vai ver: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que esse demônio saia da minha vida. Eu não aceito. Eu agora repudio a presença desse demônio. Vamos fazer uma campanha agora e tirar esse demônio da minha vida e tudo mais. Aí você vai ler um pouquinho para cima nessa passagem aqui, ó. Você vai ver que está escrito o seguinte, ó: e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Foi-me dado por quem? Pelo Papai Noel? Quem você acha que deu esse mensageiro de Satanás para Paulo? Deus. Sabe como é que está em grego a palavra mensageiro? É angelos, que significa anjo. Um anjo de Satanás. Quem é um anjo de Satanás? É um demônio. Sabe quem enviou esse demônio para espinhar Paulo? Deus. Aí como é que você para para o demônio que foi enviado pelo próprio Deus? Fala: em nome de Jesus Cristo eu te repreendo agora. Ele vai falar: desculpa, mas foi ele que me mandou. Eu não vou ter como, eu vou ficar entre a cruz e a espada, porque ele me enviou para te atazanar. Se você mandar para eu sair no nome dele, eu vou ter que virar para ele e falar: vou sair, mas eu estou falando para ficar. Ele falou: meu Deus. Aí o demônio vai ficar com uma crise existencial sinistra. E ele vai falar: não sei mais quem eu sou. Não sei se eu sou demônio, não sei. E com certeza ele vai ficar infeliz. Coitado. O cristianismo nos ensina isso. Nos ensina a aprender a abraçar o revés, a passar pelo revés. É por isso que em tudo dai graças. Então você vai descobrir que ser feliz é proporcional a amar. E euforia, alegria, é proporcional à paixão. Que é uma outra mentira, agora eu acabo mesmo, que é uma outra mentira que vem enganando gerações e gerações. As pessoas sentem um arrepio, os jovens mais comumente, né, que estão, né, com os hormônios tudo bombando, sente aquele arrepio, sente aquele, e declara: eu amo ele, eu amo. Só pode ser amor. Eu sinto um negócio e ele é tão bonito. E os homens a mesma coisa: nossa, ela é uma bênção na minha vida. Só pode ser quando ela joga o cabelo eu falo aleluia. Só que eu vou te falar uma coisa: isso é paixão. Isso é fogo de palha, isso é um troço que você sente assim, um arrepiozinho ali, que depois que você começar a andar com essa pessoa mesmo, digamos que você se casasse com ela, casasse na louca, sabe que você ia descobrir que essa pessoa tem bafo, que ela solta a bunda. Então toda essa aí você vai morar naquele apartamento de 20 metros quadrados, a primeira ida ao banheiro, a paixão acabou. Você foi entrar no banheiro que ela usou depois e falar: caraca, velho, mas é tão bonitinha. Mas é tão bonitinha, cara. Mas quanto que é de estrago desse? Antes de chegar nessa situação, love is in the air.
Everywhere I look around, né? Tipo, que lindo, querido, te amo. Eu também. Aí aquela cena deles correndo em câmera lenta na praia, né? Depois disso a cena inverte, um fugindo do outro na praia, assim, em alta velocidade. E aí quando a gente vai investigar lá em 1 Coríntios, o que é o amor, a gente vai ver que, você vê assim, não fala assim, o amor é um arrepio, O amor é uma força avassaladora que faz com que você da cintura para baixo fique totalmente fora do controle. não é isso que está escrito aqui, isso é paixão. Olha o que é o amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Ai, não é paixão. Sabe por quê? Porque o amor nunca falha. Ai, o nosso relacionamento está acabando porque acabou o amor. Não, o amor não acaba, filho, o amor não falha. Não é amor, acorda. Aprende a identificar o que você sente. Aprende a identificar a verdade, porque é a verdade que liberta. Não é outra coisa que liberta. Conhecer a verdade liberta. É isso que está escrito na palavra. E felicidade não é euforia. Você pode colocar na mesma categoria, que eu vou usar essa licença poética. A felicidade, ela é capaz de passar pelo sofrimento. A felicidade, ela é capaz de passar pela injustiça. A felicidade, ela é capaz de passar pelo revés, porque ela não é momentânea, ela não é passageira, ela é um estado de espírito, ela não depende do que está acontecendo em volta. Ela é consequência de você estar enxertado na videira. Porque a felicidade, ela é uma consequência da plenitude de vida, e o autor de vida é Deus, e só através dele é que nós vamos ter condições de experimentar essa felicidade. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa feliz, de verdade. Aliás, eu fui descobrir que eu sou uma pessoa feliz com Deus mesmo, porque eu achava também que ser feliz era uma coisa de você estar o tempo todo, não, isso é ser bobão. Ser feliz, cara, é essa força interior que não te deixa parar, que não te deixa desistir. Agora, se você por algum motivo está se sentindo infeliz, você está se sentindo triste, você está se sentindo tipo, cara, eu não consigo me livrar daquela prática, eu não consigo parar de pecar, eu não consigo parar de errar, eu não consigo vencer essa dificuldade. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Eu estou na igreja, e minha irmã também, vocês também pecam. Eu estou na igreja, estou andando com Deus há 14 anos. Não é muito, mas é de coração. Cada dia aumenta mais. 14 anos. Eu não sei dizer para vocês a quantidade de vezes que eu tropecei na minha caminhada. Sabe o que quer dizer tropecei? Quantidade de vezes que eu caí. Caí mesmo. De errar, de ver pornografia, de me masturbar, de ir atrás de bobagem. Caí muitas vezes, mas muitas vezes. Mas muitas vezes. Hoje mesmo, brincadeira. Pra que isso, né? Sai daqui! Mas caí muitas vezes. E o que foi que eu aprendi de Deus? Deus, Ele não espera que eu seja impecável. Ele espera que eu seja humilde. Ele espera que eu seja dependente. Porque nessa dependência e nessa humildade, eu vou permanentemente estar em contato com Ele, e o amor dele vai me alcançando cada vez mais, e esse amor, como está descrito ali, ele constrange. Esse constrangimento ele é tão profundo, que ele vai expurgando a tua natureza errante, a tua natureza pecaminosa. Deixar de ser pecador, nós nunca vamos deixar, mas é diferente você ser uma pessoa que erra, de ser uma pessoa que vive no erro. Quem vive no erro, abraçou o pecado. Se você não está feliz, se você não está satisfeito com algo que tem aparentemente sido uma prática na sua vida, significa que você está como Paulo, que declarou: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero esse eu faço. E se o bem que eu quero eu não faço,
mas sim o mal, isso significa que não sou eu que vivo, porque eu reconheço que a lei é boa, eu reconheço que a vontade de Deus é boa. É o pecado que tem me dominado. E ele termina essa passagem falando: miserável homem que sou, quem vai me livrar desse cativeiro, dessa maldição? E ele conclui: Jesus Cristo vai me livrar, porque eu não vou abrir mão de estar com Ele. Eu não vou abrir mão de estar com Ele. Então eu queria que, antes de entregar aqui a palavra, a gente pudesse fazer mais um louvor, se fosse possível, para que cada um de nós pudesse ter um tempo com Deus, de falar: Senhor, eu não estou satisfeito caso eu não esteja. Olha, esse carro é meu. Tá vendo? A gente peca, cara. Eu pus lá o carro. Vamos falar pro cara: só tira se ele vier aqui. Fala: você tira, por favor. Se o cara quiser bater, o Jefferson, cadê o Jefferson? Vai junto lá, por favor. Eu trago meu leão de chácara, né? A benção bate nas pessoas. Beleza. Vamos fazer isso, pessoal? Sabe que na palavra está escrito confessar seus pecados uns aos outros, né? Eu costumo dizer que a gente tem que confessar o pecado para a nossa liderança e para quem a gente prejudicou, né? Porque senão tem muita gente que pega e fala assim: pô, pequei, cara, precisava confessar. Aí pega o metrô, vai até o viaduto do chá na hora do rush. Aí aquele monte de gente passando, andando assim, ele escolhe alguém e fala assim: cara, caiu onde de masturbação, viu? Pronto, confessei aqui para aquela pessoa, nunca mais vou ver. Que confissão é essa? Né? Cara, eu vi o cara louco, foi falar um negócio pra mim ali, ó. Você tem que ter a simplicidade de procurar a tua liderança. Você: mas vai me colocar de banco, eu vou ser, como é que chama? Na Assembleia de Deus tem o que é? Disciplina? É disciplina, correção, sei lá que raio. Colocar de banco, enfim. Eu sou meio desatualizado. Enfim. Ai, mas que horror. Eu falei: meu irmão, você está preocupado com isso, cara? Você tem que estar preocupado de estar alinhado com a vontade de Deus. Se você está alinhado com a vontade de Deus, Deus no tempo certo vai te honrar, meu filho e minha filha. Amém? Vamos adorar a Deus então? Graças a Deus. Fiquem de pé, por favor. Aleluia. Posso já passar? Aleluia.
e procurado nos enganar, tentando nos convencer que felicidade é algo que se compra, é algo que se conquista com a inteligência, é algo que se conquista com o esforço do braço. Mas hoje, mais uma vez, o Senhor me mostrou o quão mentiroso esse mundo é. E por isso eu te peço, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, para que eu possa enxergar que nem só o que me dá prazer é bom, mas que bom é tudo aquilo que vem da tua parte. Sejam lutas, sejam dificuldades, ou seja abundância, porque eu tenho aprendido que em ti eu posso todas as coisas, mas somente em ti. Eu te peço perdão, meu Deus, por toda mentira que eu escutei, toda mentira que eu abracei, todo erro que eu cometi, todo engano que encontrou oportunidade na minha vida. E declaro que em nome de Jesus Cristo, a minha vida será a verdade, porque a minha vida será a tua palavra, e a mentira não será mais norte para a minha vida, não será mais a bússola que indica a direção. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus.